mais uma vez, reunidos e unidos em nome de Jesus, para mais uma tarefa, mais um estudo, do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos. E o nosso tema de hoje é um tema que está no livro Quem é o Cristo? O livro aqui é um livro que foi psicografado por Raul Teixeira, todos a maioria conhece, né? É um médico de Niterói, e o livro foi pelo escrito de Francisco de Paula Vitor, mas nós vamos ver mais à frente. Não é propaganda não, tá? É só para a gente poder saber as fontes que nós tiramos, né? Então, esse espírito vai nos trazer uma lição, o pessoal está saindo bem, tá? Ele vai nos trazer uma lição, e vai tirar um trecho bíblico, que está na passagem que Jesus vai fazer a oração sacerdotal. A oração sacerdotal está lá no Evangelho de João. É a oração que Jesus vai fazer para os discípulos. Jesus prevendo o seu momento de retornar, de sair do círculo carnal. Jesus faz uma prece ao Pai, rogando ao Pai pelos seus discípulos, ou seja, por todos nós que somos continuadores da sua obra. E ele vai retirar esse pequeno trecho e vai nos trazer algumas lições. Quando a gente fala da importância, por que a importância do mundo? Né? Muitas vezes nós reclamamos do mundo que nós habitamos. Muitas pessoas gostariam de nascer em outros orbes. Alguns companheiros gostariam de nascer em Júpiter, outros em Marte, né? Outros em Saturno. Né? Uns queriam nascer até em Sírios. Quer dizer, o pessoal vai a partir daqui e vai para um outro orbe. Ou seja, mas nós estamos dentro de um planeta que nós precisamos estar. A espiritualidade não erra no planeta, não erra no país que você vai estar, não erra no estado, no município, na cidade que você vai estar. Por exemplo, nasci no estado do Rio de Janeiro e estou morando em São Gonçalo, né? Então, pode São Gonçalo, você daqui está em Iguaçu. Então, nós estamos no local certo, apropriado à nossa estada. A Terra é uma escola, é um planeta escola, onde nós estamos aqui para aprendermos a nós estamos aqui como aprendizes do amor. Esse amor que nós precisamos. Então, a importância do mundo. Eu achei um tema tão legal porque as pessoas não gostam muito do planeta Terra, mas o mundo é muito violento, né? É muita catástrofe, muita guerra, muito tudo. Só que as pessoas não conseguem ver a beleza que tem o nosso planeta. Olha essa imagem ali. Não é bonita? É bonita, né? A imagem é bonita. Eu gostei também, achei bonita. O nosso planeta é belo, é lindo, é rico, é maravilhoso. E tem pessoas maravilhosas. Eu estava conversando com a companheira aqui fora daqui a pouco, né, sobre a reciclagem, ela estava colocando ali, né, alguma coisa de reciclagem, e a gente percebe quanto trabalho existe de reciclagem, que nós não sabemos, porque as pessoas comentam muito mais a respeito do mal, das coisas difíceis, das coisas que estão acontecendo. Está acontecendo? Tá, mas faz parte de um contexto de evolução de todos nós e do próprio planeta Terra. Então, o planeta nós estamos um planeta belo, abençoado. Eu vi na estrada, então aquele céu azul, né? Eu nem fechei os vidros, deixei aberto para poder sentir a brisa batendo no rosto, né? E aquele céu azul estava tão belo o dia hoje, o dia está tão belo. É uma bênção para nós. Apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas que nós enfrentamos. É uma dificuldade, mas faz parte do contexto. Bom, nós vamos, antes de iniciar o estudo, nós vamos passar aqui. Bom, essa pessoa meio jurada nesse negócio aqui. Vamos ver. Passou. Então, o nosso tema está aqui, ó. Está nesse livro, Quem é o Cristo. E eu peguei uma passagem do livro Instantes da Vida, não sei se vocês conhecem. É um livro do Irmão X, ou Humberto de Campos. Esses livros são ricos, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues. Então, são espíritos que nos trazem história do plano espiritual sobre a existência, sobre Jesus, o grande Jesus com seus apóstolos, discípulos, com todo o povo. Então, ele vai trazer muitas lições. E nesse livro, Instantes da Vida, tem uma passagem de Jesus com o diálogo que ele vai ter com o Tiago, o apóstolo dele. Então, quem é o Cristo foi trazido pelo Espírito. Esse Espírito aqui, que eu trouxe, foi um padre, o primeiro padre negro no Brasil. Ele foi ordenado padre em 1854, Francisco de Paula Vitor. Vocês imaginem, ele foi filho de escravos,
e se tornou padre. Vocês imaginam o trabalho, a dificuldade desse homem, que quando viu um padre passar na cidade de Minas Gerais, em Três Pontas, se não me engano, ele falou: eu quero ser padre. Mas como? É impossível ser padre, né? Imagine, escravo, ex-escravo, filho de escravo. Naquela época, se hoje em dia nós ainda sofremos alguns preconceitos, algumas dificuldades, vocês imaginem esse padre. Então, um padre tem uma história fantástica. Se vocês quiserem depois, vocês pesquisem sobre ele. A história dele é riquíssima. Quando ele vai para o seminário, quando o seminarista viu que havia um padre, um jovem negro para estudar, para ser padre, ele foi muito humilhado, né? Ele entrou pela porta dos fundos. É só um trechinho que eu vou contar para você. Entrou pela porta dos fundos. E ele tinha que limpar as botas do seminarista. Ele tinha que servir o seminarista. Não, ele foi muito, mas ele ultrapassou isso tudo pelo amor. Ele deu todas as dificuldades dele, mas superou isso tudo pelo amor. Então é o amor que movimenta a vida. Porque a vida é amor. Deus é amor. E um dia nós teremos também esse amor. Porque esse amor está em nós, porque somos filhos de Deus. Então também somos herdeiros desse amor divino que está em cada um de nós. Então vamos só para a gente poder ver quem é esse companheiro, que é o padre Francisco Vitor Paula Vitor. Francisco Paula Vitor, né? Então ele começa ele pega esse trecho aí que está no Evangelho, né? Ele tira um trechozinho assim, em que Jesus fala assim: não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Está em João capítulo 17, versículo 15. Ou seja, engraçado que Jesus pediu ao Pai para que não tirasse do mundo, mas que os livrasse do mal. É como está lá no Evangelho, na prece dominical, onde Jesus pede ao Pai que nos livre do mal na prece dominical. E aí também Jesus vai pedir que Deus os livre do mal. Ou seja, Jesus entendia que nós precisávamos, ou precisamos, estar no mundo. Porque o mundo é o local que nós precisamos estar para superar as nossas dificuldades, os nossos problemas, para refazermos e repararmos. Ninguém está aqui no planeta Terra para o sofrimento. Ninguém. Nós reencarnamos para o aprendizado, para refazermos o caminho que nós, de uma forma ou de outra, por ignorância, por desconhecimento, nós falimos. Então, Deus não é ninguém. Deus é amor. Deus é amor. Então, Ele dá a oportunidade aos filhos dele para que possam retornar e refazer esse caminho, através do amor, através do trabalho do bem. Então, existem muitos trabalhos que podemos fazer para o trabalho do bem. E Jesus sabia que os espíritos precisavam estar aqui, porque é no mundo que nós trabalhamos aquilo que nós trazemos, as nossas dificuldades. É junto com o outro que nós vamos encontrar a resposta para as nossas próprias dificuldades. Então, é uns com os outros, compartilhando experiências, compartilhando dificuldades, que nós vamos superar aquilo que nós trazemos ainda. Imagine se não tivéssemos os outros, como é que nós saberíamos que estamos avançando, melhorando? Né? Se não fossem as dificuldades da vida, a dificuldade que aquele outro traz para mim. Na questão 76 dos Espíritos, se eu não me engano, não sei se é no 766, Kardec pergunta aos Espíritos assim: não seria melhor se nós permanecêssemos no mundo espiritual? E os Espíritos responderam para ele: não, porque o que se quer é a perfeição. Muitas pessoas questionam para nós que somos espíritas: mas o mundo espiritual tem tudo, tem escola, tem trabalho, tem atendimento fraterno, né? Tem tudo lá, para que eu vim para cá, para a Terra? Porque nós precisamos trabalhar, precisamos evoluir. Na questão 3.2 dos Espíritos também, Kardec questionou aos Espíritos qual a necessidade, ou seja, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos. Por que precisamos encarnar aqui na Terra, passar por esse corpinho físico abençoado, né? Esse corpinho físico abençoado que Deus nos deu. Com muitas dificuldades, né? Mas Ele nos deu. E eles vão dizer que nós estamos, Deus nos impõe a encarnação, ou estar no corpo físico, como possibilidade da nossa perfeição. Nós estamos aqui para o aperfeiçoamento, porque se nós não vamos avançar. E temos ainda uma outra finalidade, que é colaborarmos com Deus na obra da criação. Olha que beleza! Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos e para colaborar com Deus na sua obra. Porque quando nós trabalhamos, fazemos algo bom, belo, nós estamos colaborando com Deus na sua obra da criação. Porque nós somos co-criadores com Deus. Se somos filhos deles, nós somos co-criadores. Lembra do pensamento? O pensamento cria.
Nós plasmamos aquilo que queremos. Então nós somos co-criadores, nós criamos. Ah, Jorge, eu não consigo. Será que eu cria? Você pode não saber, ou pode não entender ou compreender, mas as formas que você pensa, você está criando em torno de você aquelas formas. Então, por isso, nós temos que ter um cuidado com o que pensamos. Jesus falou, não é o que sai, o que entra pela boca que faz mal, é o que sai. A gente fala aquilo que o coração está cheio. Pode participar, faz parte. A gente fala aquilo que o coração está cheio. Então, por isso, dessa tema muito um aprendizado para nós. E aí? A lição é a lição 30 que está nesse livro. Vocês estão para ver ali? Tá, né? Ele deve aparecer no sinal. Então ele vai falar assim para a gente: sem embargo, é nos vastos cenários da existência terrena que o espírito reencarnado precisa crescer para Deus, avançando na conquista de suas perfeições. Lamentável é que há tanto tempo se pense que para servir a Deus e exibir seus erros, tenha se fugido da convivência do mundo. Vocês lembram antigamente como as pessoas pensavam? Eu não quero estar nesse mundo, eu vou me afastar, eu vou ficar na montanha, vou entrar numa caverna. Né? Lembra dos claustros, né? Os conventos, que eram afastados das comunidades, das cidades. Ou seja, nós não temos que nos afastar da convivência, porque nós precisamos estar inseridos. Mas a minha família é muito difícil. Meus pais são difíceis, meu Deus do céu. Meus filhos são difíceis, né? Também tem ouvido isso também, né? Meu pai, gente, é muito chato. Meus filhos também são um problema. Gente, mas nós precisamos estar com eles. É um aprendizado para todos nós. Aqueles que nós recebemos na nossa família ou em torno de nós, são aqueles espíritos que nós precisamos. Por mais difíceis que eles sejam, é uma oportunidade de refazermos alguns equívocos, alguns enganos. Então, aquele filho difícil, aquele esposo difícil, aquela esposa difícil, é a necessidade que nós estamos precisando para avançarmos. Não é o outro que precisa mudar, eu que tenho que mudar. Por exemplo, aqueles que já conhecem o ensinamento de Jesus, ele precisa estar consciente de que ele é que precisa ser o agente transformador e não o outro. A palestra lá estava maravilhosa, a palestra era para fulano, a palestra era para fulano, aquela página era para fulano, aquela página era para fulano. Mentira, a página era para nós, porque somos nós que estamos aqui, somos nós que precisamos. Então não é o outro que precisa ouvir, não é o outro que precisa estudar, somos nós. Então a doutrina espírita ela é maravilhosa, porque ela, além de ser consoladora, ela é instrutiva. Ela nos liberta daquilo que trazemos em nós. Ela nos ajuda, desde que nós queiramos fazer. A modificação, ela é individual. Ela é uma obra individual e intransferível. Não é o outro que precisa mudar, quem precisa mudar sou eu. Já que eu tenho a compreensão que o outro não tem, então o trabalho maior é meu. O trabalho maior é meu, não é do outro, porque eu já tenho a compreensão maior. Tem a passagem de eu falar lá em Mateus capítulo 5, versículo 20, que ele vai falar assim: se a vossa justiça não exceder o estado dos fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Está falando para os apóstolos, né? Ou seja, se você já tem um conhecimento que o estado dos seus fariseus não tem, e se você permanece com aquela lei que eles trouxeram para que vocês utilizassem, mas eu dei uma outra lei para vocês, que é amar uns aos outros. Então, como eu tenho conhecimento, eu preciso fazer, eu preciso transformar. Então eu não posso agir da mesma maneira que todos acham. Então, por isso que ele fala que o nosso companheiro desse espírito vai dizer para justamente, a gente precisa estar aqui, porque é aqui que nós precisamos trabalhar. Precisamos modificar. Então, muitas religiões entendem que você se isolando, você consegue se melhorar. Você se afastando das dificuldades, você consegue ser melhor. Eu quero conviver com esse povo não tem compreensível, a pessoa não entende nada, não compreende. Eles não compreendem, mas eu já compreendo. É a mesma coisa, as pessoas têm uma doutrina religiosa diferente da nossa. A minha família, todos são protestantes.
São pastores evangélicos, Igreja Batista, Igreja Universal, Assembleia de Deus. Mas eu converso com eles naturalmente. Eu não quero impor a doutrina que eu conheço a eles, porque cada um está numa fase, num momento. Cada um tem o seu momento. Eu também com certeza, já passei por outras denominações religiosas. Quando eu fui novinho, eu passei por outros, porque eu era levado, né? Católica, depois protestante, depois eu lá. Mas tudo faz parte de um aprendizado. Impor não adianta nada. A liberdade de cada um, de pensar, de escolher as coisas de cada um. E ele vai falando assim, a visão do mundo, eu estou lendo aqui, tá? Porque não vale só ficar curto. A visão do mundo como anjo de perdição incontestavelmente é grave equívoco, decorrente da miopia espiritual dos indivíduos. O Senhor não nos situaria no inferno a fim de satisfazer comidos depois da queda. O mundo é a escola que atende alunos de vários níveis, em incontáveis estágios de compreensão e maturidade. Então a gente vai vendo que muitas pessoas acham que Deus nos coloca aqui para punir, né? Ah, esse mundo é um desespero, esse mundo é um inferno, esse mundo é difícil, esse mundo é complicado. Mas Deus é amor. Nós estamos aqui porque nós escolhemos estar. Nós estamos encarnados nesse planeta porque nós escolhemos estar. Mas fala assim, por que eu não estou no mundo regenerado? Por que eu não estou em Marte? Por que eu não estou em Júpiter, Saturno ou em Sirius? Porque nós não estamos ainda aptos ou conectados mentalmente, vibracionalmente àqueles corpos. Nós estamos vibracionalmente ligados à Terra, esse planeta abençoado, que tem as suas dificuldades. Então somos nós que escolhemos estar aqui na Terra. Lá no Evangelho, vamos falar das várias moradas, no capítulo 3, do Espiritismo, Santo Agostinho vai falar para a gente sobre essa situação. Buscar, e quando eu falar dos mundos regeneradores, ou seja, mundo regenerado, aí fala assim, à noite, olhe para o céu e peça a Deus para que você possa estar um desses, né? Ou seja, mas isso depende de cada um de nós. Não depende de Jesus, não depende de Zé de Menezes, depende de nós, é uma expressão nossa, não é deles. Como eu falei, a transformação é individual e intransferível. É igual a senhazinha lá do seu cartão, do seu banco lá. É intransferível. Então ele fala justamente isso. Então o mundo é uma escola que atende alunos de várias classes. Né? Como a escola, você vai ter o primário, o jardim de infância, né? Primeira série, segunda série. Eu não sei mais como é isso, mudou tudo, né? Aí tinha primeiro grau, alfa, não sei mais. Mas tem essas fases na escola, né? Até chegar à faculdade. Então, quando ele fala dos estágios evolutivos, essa escola que nós estamos tem vários espíritos em degraus diferentes do nosso. Outros mais acima, outros no mesmo patamar, outros mais abaixo. Muitos aproveitaram as suas encarnações pretéritas. Muitos aproveitaram as suas encarnações pretéritas. Muitos não aproveitaram, muitos estacionaram, né? E outros perderam. Mas então cada um está num degrau evolutivo. Então o que nós precisamos é aprender a amar, a fim de que possamos ter consciência necessária para compreender o outro, para entender que o outro é o outro. Eu sou eu, vocês são vocês. Vocês não vão modificar, nem eu consigo modificar vocês. Então é um trabalho íntimo de cada um de nós. Então essa grande escola tem um espírito, cada um tem um degrau evolutivo. Então quando nós compreendermos isso, entendemos que cada um tem o seu momento, o mundo vai ser bem melhor. Ao invés de eu achar que o outro tem que ser, como eu penso, o outro tem que entender sobre reencarnação, sobre espírito. Não. O outro não chegou nesse estágio. Nós já chegamos, já compreendemos. Por quê? Porque com certeza nós fomos trabalhados, já passamos pelas religiões, pelas outras religiões, já aprendemos e hoje despertamos melhor. Lá no livro Transição Planetária, no primeiro livro, tem um padre, um espírito, quando ele vai fazer o socorro, ele vai dizer que aqueles que vestiram a batina do catolicismo e do protestantismo são aqueles mesmos que estão dentro das casas espíritas. Então, aqueles que vestiram a batina do catolicismo e do protestantismo são aqueles que estão hoje aqui. São aqueles que faliram do Evangelho de Jesus, que estão hoje aqui retornando mais uma vez para refazer, para retomar esse aprendizado.
todos nós precisamos. Aí ele fala assim: é no atritar a diferença que nasce a lucidez para o bom e para o belo. É nesse conjunto de contrastes que surge o discernimento entre o que nos é lícito e o que nos é conveniente, de acordo com a advertência do apóstolo Paulo. Ponderar o mundo, que o mundo se perde, será ignorar que nele também o mundo se altera, o mundo se ilumina. Ver no mundo a matriz de todos os males humanos será incomparável à boa escola, porque grupos de estudantes preferiram ser relapsos, dando as costas aos esforços, às normas de disciplina, à dedicação aos compromissos. É bonito isso. Ou seja, ao invés de condenarmos o mundo, né, primeiro que as diferenças elas são necessárias. As diferenças elas são importantes. Porque vocês imaginem se todos fossem igual a Jorge. Seria terrível. Se todos pensassem como a Marisa, né? Não seria muito bom. Então, por isso que existe diferença. Deus criou a diferença. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Nós não somos iguais, somos individualidades. A gente pode ver pela própria natureza. Pega um campo, você vai ver as flores, são diferentes umas das outras. Os pássaros, os animais, os peixes, o mar. Gente, é assim, é uma grandiosidade, né? Esse mundo que nós estamos é uma grandiosidade de diferenças. Então a diferença aqui é o belo. Cores diferentes, cores exóticas, cabelos diferentes, olhos diferentes, peles diferentes. Isso é o que? Isso é diversidade. É uma beleza isso. É uma beleza. Então, essa escola é nesse atrito, dessa convivência que nós vamos buscando o que é melhor. Então, através, como ele vai falar, que Paulo vai nos dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nessa convivência diária que nós temos no mundo, principalmente no mundo que nós estamos passando hoje em dia, que é um mundo, nós estamos já na transição, tá? Nós estamos na transição. Quem era vocês estão na transição. Ele ia falar isso em 2010, lá no Congresso Espírita, lá em Brasília. Acho que foi aniversário de 100 anos de Chico, nascimento de Chico Xavier, ou 100 aniversário, não me recordo. Então ele fala que nós estamos no limiar da transição, nós estamos na transição. Jorge está na transição, mas a transição mas está estranho, porque está tudo assim meio escuro, né? Está muito difícil, né? Claro, estamos no início, né? Engraçado, quando chega 00:02, já é outro dia, não é? Hoje é dia 8, quando chegar 00:01, mais tarde, vai ser que dia? Dia 9, já mudou o dia, mas ainda continua o quê? Noite. Até chegar aquela claridade, né, que nós queremos e almejamos, e queremos estar aqui, vai demorar um pouquinho. Mas não importa, o que importa é fazermos o hoje. Então, é a escolha que nós fazemos. Então, é nesse atrito com o outro que nós vamos buscar o melhor. O que o outro tem de melhor? O que esse mundo tem de melhor para me dar? O que esse mundo tem de melhor para me dar? Né? O que o outro, aquele que eu convivo, tem de melhor? Porque o outro tem dificuldades. Sim, tem. Mas eu também tenho dificuldades. Então, mas eu tenho dificuldade? Tem. Mas eu tenho alguma coisa de bom. Todo mundo tem algo de bom. Todo mundo, todos nós temos algo de bom. Até aquele que é um assassino, ele tem algo de bom. Porque ele ama alguém. Ele tem amor por alguém. Pode não ver pela sociedade. Mas é uma outra questão. Mas pela aquele filho, ou pela aquela mãe, ou pela aquela companheira, ele tem amor. Então, tem algo de bom. Porque nós temos coisa de bom, porque nós somos filhos de Deus. Independente da dificuldade, dos equívocos que nós cometemos no nosso passado, ou que aqueles cometem hoje, eles são filhos de Deus, assim como nós. Todos um dia chegarão a ser espíritos puros. Até líder vai ser espírito puro, com certeza. Todos nós. Porque Jesus falou que nenhuma das ovelhas se perderia do Pai. Nenhuma das ovelhas ficaria para trás. Nenhuma delas. Então todas chegam a Deus. Então assim, esse atrito, essa convivência vai nos moldando. E quando nós temos uma consciência, esse trabalho da doutrina espírita, essa conscientização de quem somos, somos espíritos imortais, caminheiros do universo. Estamos aqui provisoriamente revestidos de um corpo físico para o aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual.
Então, isso é importante, porque quando eu tenho isso, eu consigo pensar melhor. Eu consigo ver melhor o que acontece em torno. Eu consigo não me desesperar com as dificuldades e com os problemas que acontecem. Deus também estão acontecendo as coisas, né? Terremoto, tufão, ciclone, terremoto lá em Marrocos, mas faz tudo parte de um contexto de um mundo de prova e expiação, de um mundo que está se contorcendo para a modificação. Porque o mundo, como nós, também se modifica. Ele também se modifica. Então ele vai falar que nesse mundo, os males não é do mundo. As dificuldades não é do mundo, porque o mundo é maravilhoso, o mundo é belo. Nos dá tudo aquilo que precisamos para a nossa existência. Tudo. O mal não é o mundo. A dificuldade do mundo, na verdade, somos nós, seres humanos. Você lembra na pandemia, quando parou tudo, como lembra, né? Algumas cidades, as flores, as árvores ficaram mais bonitas, né? Os bichinhos andando, né, no meio da cidade, nas ruas. Gente, olha só. Se nós tivéssemos, né, alimento, os bichinhos andaram, as árvores andaram. Então a gente percebe que fizeram uma vez um vídeo, né, mostrando quanto tempo o planeta se regeneraria, modificaria se o homem não estivesse na face da Terra. Aqui não sei quantos. Aí fizeram lá uma projeção. Assim, o mundo voltaria assim a quase ser produtivo, né? Então as dificuldades do mundo somos nós, não é o mundo. O mundo é maravilhoso, o mundo é belo. E aí eu peguei, a gente vai passar agora, eu peguei uma passagem que está no livro Instantes da Vida, na lição 35. Depois, quem quiser, pode procurar lá esse livro. Que vai nos contar uma história breve de Tiago. Tiago era aquele discípulo de Jesus, que ele era muito ligado à lei judaica, né? Ele queria fazer, com o ensinamento de Jesus, ele queria fazer algumas inserções da lei mosaica com o cristianismo. Ele era muito ferrenho às vezes, a lei mosaica. E aí, nessa edição que a gente vai encontrar lá do X, do Humberto Campos, tem uma narração dele, ele vai se afastar dos companheiros, e aí a gente vai pegar, na realidade, vou fazer uns comentários, no finalzinho, onde Jesus vai aparecer para ele, Jesus vai nos trazer algumas reflexões para nós fazermos, tá bom? Então vamos lá. Tá bom. Aí eu peguei ele rapidinho, né? Ele fala assim: conta-se que Tiago, filho de Alfeu, o discípulo de Jesus extremamente ligado à lei antiga, alguns meses depois da crucificação, tomou-se de profunda saudade do Redentor e, suspirando por receber a visita divina, afastou-se dos companheiros de apostolado, demandando dele todo o retiro nas adjacências de Nazaré. Ele, que pretendia conciliar os princípios de Cristo com o ensinamento de Moisés, não tolerava o distúrbio da multidão. Não seria mais justo, pensava, aguardar o Senhor na quietude do campo e na bênção da prece? Por que misturar-se com gentios irreverentes? Simão, os demais conspiradores, havia permanecido em Jerusalém, confundindo-se com meretrizes e malfeitores. É interessante nessa passagem de Tiago. Tiago, ele tinha horror à multidão. Ele tinha horror às dores do outro. Ele tinha horror às meretrizes, né? Então ele achava que ele tinha que permanecer puro. Ele achava que a pureza que nos falou era a pureza de se afastar, de estar distante. E muitas das vezes a gente faz isso também. Nós nos afastamos daquele que nós achamos que tem dificuldade, que tem alguns equívocos. Não, vamos afastar. Porque fulano faz assim, porque fulano assim. Aí nós nos afastamos. Aí nós falamos, igual Tiago. Ah não, eu já coisa do outro espírita, eu já estou no outro patamar, né? Lembra aqui o terrível lá do Flamengo? Estou no outro patamar. E nos colocamos numa posição de seres assim privilegiados, quando na verdade não somos. Pelo contrário, nós somos aqueles que têm esse conhecimento. Por que será que nós recebemos esse conhecimento? Porque nós não estamos. Mas nós necessitamos utilizar esse ensinamento. Porque aquele que mais recebeu, mais será cobrado. Então, nunca se acha assim superiores, nós somos iguais uns aos outros, porque todos somos irmãos, estamos cada um nas suas dificuldades. Então, o Tiago, ele se afasta, ele não permanece com o nosso apostolado lá na casa do caminho, ele não permanece, ele se afasta, ele vai ficar orando a Jesus, ele quer ficar em quê? Um local tranquilo, em
paz, na tranquilidade, em oração, em prece a Deus. Mas a prece tem um significado muito maior do que nós imaginamos. No livro Boa Nova, não vai dar para a gente falar isso dela hoje, né? Tem um capítulo lá que vai falar assim, comunhão com Deus. Então João vai perguntar a Jesus sobre a prece. E Jesus falou uma coisa para ele que é interessante. Jesus vai falar assim para João: João, aquele que já aprendeu a trabalhar e a servir ao seu próximo, já está em prece. Ou seja, a prece é tudo aquilo que envolve o trabalho do bem. É tudo aquilo que você faz pelo outro, aquilo que você faz pelo seu próximo, de bem, de bom, de belo para o outro. E isso em relação a tudo, ao seu próximo, seres humanos, né? Os animais, as plantas, a própria natureza. Nós estamos aqui com esse objetivo, de nos interagirmos uns com os outros, colaborando para ajudar na manutenção de tudo que se encontra. Não só os seres humanos, mas os animais, nossos irmãos, a própria natureza, porque nós fazemos parte dessa natureza. O nosso corpo físico, ele é produto do quê? Da natureza, da terra. Né? Da terra. Quem é químico sabe, né, que as propriedades do nosso corpo estão na terra. Mas vamos lá. Aí ele fala ali, por mais de 200 dias, demoravam-se em confiante adoração, ansiando ouvir o Salvador, quando em certo crepúsculo doce e longo, reparou que um ponto minúsculo crescia em pleno céu. De joelhos, interrompeu a oração e acompanhou uma pequenina esfera luminosa, até que a viu transformada na figura de um homem que avançava em sua direção. Daí a minutos, mal sob tanta emotividade, reconheceu-se à frente do mestre. Oh, era ele, a mesma túnica simples, os mesmos cabelos fartos a se derramarem nos ombros, o mesmo semblante marcado de amor e melancolia. Tiago esperou, mas Jesus, como se não assinalasse a presença, caminhou adiante, deixando-o a retaguarda. O discípulo solitário não suportou semelhante silêncio, e erguendo-se presto, correu até o divino amigo e interpelou: Senhor, Senhor, aonde vais? Então Tiago estava lá, né, naquela paz, naquela multidão. Vocês podem pegar esse item e estudar lá. Quando ele vê que Jesus, aquela luzinha aparece lá no ponto do céu, ele vai atrás de Jesus, porque Jesus não viu, ele achou que Jesus não tinha visto. Ele vai questionar jamais Jesus. Porque muitas vezes a gente quer ficar no trabalho só da contemplação, ou só do estudo, né? Eu já sou espírita, não sei estudar muito, já sou médico há muitos anos, então nós precisamos estudar, mas precisamos trabalhar, porque o ensinamento de Jesus, o Evangelho de Jesus, a maior divulgação que nós podemos dar para o ensinamento de Jesus é a sua vivência. A maior divulgação que nós fazemos é vivenciar o ensinamento de Jesus no nosso dia a dia, uns com os outros, em qualquer lugar que estejamos. Essa é a maior divulgação que nós podemos fazer. É a vivência desse Evangelho, viver o Evangelho no nosso dia a dia. Esse é o trabalho. Essa é a maior divulgação que nós podemos fazer, porque são os exemplos que arrastam. As palavras, elas até convencem, mas são os ensinamentos que arrastam os judeus. Então nós precisamos fazer isso. Então ele achou que a Jesus, aí para a gente vai ser muito bom para já onde Jesus também. O Messias voltou-se e respondeu generoso: devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam do meu concurso para o trabalho. E eu, mestre, perguntou o apóstolo aflito, acaso não precisareis de ti no caminho que te consagra a memória? Tiago, diz Jesus, abençoando-o com o olhar. O soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa do suprimento indispensável à extensão da luta. Deixei aos meus discípulos os infortunados da terra como herança. O Evangelho é a constituição sublime da alegria e do amor. E enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso semeado de todo o plástico. Mas, Senhor, disseste que devíamos conservar a elevação da natureza. Sim, tornou ele celsamente, e não te reprimindo uma calas. Devo apenas dizer-te que é fácil ser santo à distância dos pecadores. Nossa, é uma mensagem forte, né? Eu, quando vi essa mensagem, eu gostei muito, né?
Assim, você, porque a gente faz reflexão, estou falando para mim, a gente faz reflexão. Então Jesus fala para ele que o soldado que se afasta do campo de batalha não necessita do suprimento. Quem que precisa do suprimento? Quem está no campo de batalha, quem está lutando, quem está colaborando. Então, o mundo que nós estamos é o mundo de luta, é o mundo de trabalho. Então, por que me retirar do mundo? Por que me afastar daqueles que trazem dificuldade, muitas das vezes até maiores do que a minha? Então, é isso que a gente está falando. Então, Tiago, aqueles que se afastam da luta, do trabalho, não precisam do reforço. Mas que reforço, que suprimento você precisa? Eu vou para lá, para Jerusalém, ajudar aqueles companheiros que estão lá no trabalho, que os apóstolos estavam lá na casa do caminho, estavam lá trabalhando. Então, isso que ele fala assim, interessante: devo apenas dizer que é fácil ser santo e distante dos pecadores. Não é isso? É muito fácil a gente falar de Jesus, de Deus, da espiritualidade, se nós não temos esse contato. Então é muito fácil ser santo longe dos pecadores, longe dos necessitados. É muito fácil você ser cristão sem trabalhar. Então é muito fácil. Então eu acho esse ser de Jesus muito importante para todos nós. E ele vai falar assim: Tiago, não te classificaste também como sendo a luz do mundo? O visitante divino sorriu triste e falou: entretanto, onde estará o mérito da luz que foge da sombra? Nas trevas, da crueldade, da calúnia, da mistificação e da ignorância, do sofrimento do crime, acenderemos a glória de Deus na exaltação do bem eterno. Tiago desejaria continuar a subir conversação, mas a voz distinguiu-se na garganta, asfixiado de lágrimas, e como quem tinha pressa de chegar ao destino, Jesus afastou-se e a porta apagada de rosto em pranto. Onde estará a luz que foge da terra? Onde está a luz? A luz ela tem que estar onde está as trevas. Se Jesus voltasse hoje, se ele voltasse aqui na terra, você acha que estaria onde? Aqui? Jesus estaria aqui, gente, na casa espírita? Estaria nas casas religiosas? Ele estaria no lugar onde está as sombras, as maiores dificuldades, aquelas dificuldades que nós não vemos, não temos nem condição de ver. Jesus estaria lá, Jesus está no tempo religioso. Jesus trabalha, como ele falou, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Ele fala que enquanto houvesse uma lágrima na face da terra, ele não teria tempo para descansar. Jesus continua trabalhando com cada um de nós, a fim de que possamos avançar e nos melhorarmos, a fim de que possamos avançar e crescermos, sermos cooperadores dele nessa grande tarefa de transformação da humanidade. Porque a transformação da humanidade começa em cada um de nós. Porque quando eu me transformo, eu me modifico, eu ajudo aqueles que estão em torno de mim a se modificarem também. Encarnados e desencarnados. Porque nós temos uma multidão de espíritos que nos observam. E é interessante quando o Tiago fala para Jesus: mas tu nos disseste que nós éramos a luz do mundo. Aí Jesus fala que ele entendeu errado. Porque a luz do mundo ela tem que brilhar para as sombras. Tem a passagem, eu só não lembro onde, vocês não vão me brigar comigo, acho que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 28, mais ou menos, se for isso. Ele vai falar assim: brilhe a vossa luz diante dos outros, a fim de que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Essa foi a luz que ele falou. Brilhe a vossa luz, a fim de que os homens vejam as vossas boas obras, ou seja, é na boa obra, no trabalho do bem, no trabalho do amor, no trabalho da resignação, da abnegação, da renúncia. Esse é o trabalho da ajuda. Então esse trabalho, essa luz que Jesus tinha falado para Tiago, já achou que essa pureza, essa luz toda, a luz é para brilhar, é para aqueles que eles possam ver essa luz e se achegarem. É igual aquelas. Verão tem muito disso, né? Quando você acende a luz, tem aqueles bichinhos que ficam voando em torno da luz, né? Não pode ver uma luz. É assim. Os irmãos, mesmo menos favorecidos, mesmo voltados para as trevas, onde eles vê uma luz brilhando, eles procuram aquilo ali para se achegarem. A casa espírita, né? As dimensões espirituais da casa espírita, Surica Alexandre, tá? Que eu vou chamar de dimensões espirituais da casa espírita. Então ela vai nos narrar que a casa espírita ela é uma ligação
do plano espiritual. Tem uma luz que essa casa fica brilhando a noite toda. Nós não vemos, claro. Eu não tenho essa capacidade. Se eu tirar o óculos, eu não consigo ver nem ficar perto, assim. Então eu não consigo ver, mas tem espíritos que veem, né? Tem médios, né? Que tem uma força boa. Então há uma ligação, há todo um trabalho espiritual de socorro a esses espíritos. Quando nós estamos aqui, muitos espíritos são tratados, muitos espíritos são socorridos, amparados. Né? E como nós estamos aqui, o trabalho prossegue. A saia do mediúnico, o trabalho continua. Ah, não precisa de médico, não. Tem alguns tipos de serviço que não precisa. Eles estão trabalhando noite a dia, preparando para o dia do mediúnico, que eles estarem preparados para que o dialogador, né, o esclarecedor, possa orientar aqueles espíritos. Então, aqui é um trabalho gigantesco, mas não temos assim, a capacidade de ver. Então, é interessante isso, né, que Jesus coloca para ele que o trabalho tem que estar lá, nós não estamos no meio da confusão toda. Porque nós somos aqueles que iremos auxiliar aqueles que estão sofrendo, que estão passando por tudo. E ele vai voltar aqui para o nosso companheiro, o livro, né, que é quem é o Cristo, ele vai falar assim: não será difícil perceber então que o grande problema para o espírito e experiências libertadoras do mundo não é o mundo em si mesmo, mas os apelos de fora que entram em ressonância com a perturbação do íntimo, fechando o circuito das tentações, capaz de suscitar o desejo da fuga do equilíbrio do bem. O que caracterizava a comunhão com a desarmonia do mal. É interessante, né? Ou seja, não é o mundo o problema somos nós. Os apelos que vêm de fora vão fazer ressonância com o quê? Com aquilo que eu trago dentro de mim. Ah, foi a tentação que me levou para aquele mal, foi aquilo que me levou, foi lá. Não tem lá de fora, que está tudo dentro. A dificuldade está em nós. Ah, não, mas foi espírita, nas igrejas protestantes, eu posso falar tudo, né? Já frequentei, meus pais são, meus tios são, meus primos são, pastores. Na igreja protestante, quem é o inimigo, né? É o inimigo, alguns falam que é o capeta, demônio, diabo, e espírita. Ah, foi o obsessor. Gente, foi aquele que é o obsessor, né? O obsessor que me levou a cometer aquilo ali. Não é o obsessor, o coitado do obsessor está lá quietinho, eu nem pensei nisso, ele está falando mentira. Aí o obsessor fala, mentira, falei nada disso, não é ele. Na realidade, essa coisa está em nós. É o que está falando ali. Não é o mundo. São os apelos de fora, é o mundo material, né? O mundo material, e nós trazemos em nós aquelas dificuldades. Como Kardec fala assim, reconhece a verdadeira espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende ou faz para domar as suas más tendências. Capítulo 17 do Evangelho do Espiritismo, item 4, os bons espíritos. Ou seja, não é a dificuldade fora, é as tendências que nós trazemos. Nós somos espíritos milenares. Nós trazemos dificuldades, cada um de nós. Vou falar por mim, né? Eu não sei vocês já têm ideia, mas eu trago umas dificuldades, muitas dificuldades ainda, que a gente luta diariamente para não derrapar. Muitas vezes a gente cai, né? Mas levanta de novo. Então a gente traz as tendências, as dificuldades, os desejos, a gente traz algumas coisas de nós. E aí isso vai entrar em ressonância com o quê? Com o que vem de fora. Aí o que vem de fora me atrai. Entra e forma o quê? Um circuito, ó. O que vem de fora, o que traz dentro. Aí entra, ó, em sintonia comigo. Por isso quando Jesus fala do vigiar, né? Vigiar e orar. Não é orar e vigiar, não. É ou vigiar e orar. Porque se você for orar para depois vigiar, é difícil. É difícil. Se você não vigiar antes de acontecer o fato, você não tem como orar. Tem hora para orar? Não tem. E Marcos, evangelista lá no Evangelho de Marcos, tem um capítulo 13, 33, eu uso muito, né? Eu falo, Jesus falou do vigiar e orar, diz, mas para quem tomou alguma coisa. E Marcos, nós vamos achar uma passagem que Marcos Jesus fala assim: observai, vigiai e orai. É mais completo, não é? Está lá o evangelista Marcos, colocou lá capítulo 13, versículo 33. Se não forem, vocês me cobram. E Jesus fala assim: observai, vigiai e orai. Fica mais completo. Porque eu não consigo observar, eu consigo observar as ocorrências que estão em torno de mim e vigiar para que aquilo não aconteça comigo.
Observar é importantíssimo. Porque aquela dificuldade do outro, eu estou observando, né? Gente, se eu fizer aquilo ali que o fulano está fazendo, aconteceu isso com ele na casa dele. Se eu continuar, se eu fizer aquilo ali, vai acontecer comigo também. Não é assim? Que nós temos que ter telha de vidro. Então, quando aquilo acontece com o outro, tem que estar precavido. Então, observar é importante. Isso nos ajuda a raciocinar e a pensar. A reunião mediúnica, quem participa da reunião mediúnica, é um grande aprendizado. Porque os espíritos vão trazer relatos do porquê que eles estão naquela dificuldade. O porquê que me levou a despertar no plano espiritual com aquela dificuldade, com aquela carência. Aí, para aquelas pessoas que estão lá, os médios, né, o dirigente, o esclarecedor, aquilo ali é uma forma de você compreender e entender para que você não pratique com o outro, para que você não pratique com os atos. Então, uma forma de pensar. Observe o que está acontecendo em torno de você. Aí você vai vigiar. Não, ora, não tem um pensamento voltado para Deus. Aí você vai dizer para a gente. E aí ele fala ali para a gente. Jesus é o guia seguro da humanidade, perenemente de braços abertos, confiante em nossa vontade de vencer o mundo tortuoso de dentro, que reflete perturbação do lado de fora e de abençoar o mundo dificultoso de fora, que nos proporciona valiosas e felizes conquistas para o mundo renovado de Deus. Parece ser uma contradição, né? Parece uma coisa que é confusa, né? Mas não, né? Olha assim, está falando assim, ó, Jesus está de braços sempre abertos, confiante na nossa vontade de vencer o mundo de dentro. Não é o mundo de fora, não é vencer o mundo, é vencer você mesmo. Que reflete a perturbação de fora e de abençoar o mundo futuro. Quando eu modifico, quando eu me melhoro, quando eu tenho consciência de quem eu sou, de que eu posso fazer, por que eu estou aqui? Qual a finalidade da minha encarnação? Nós sabemos, o Espírito sabe o que está aqui. E o que eu preciso fazer para colaborar com essa transformação? Quando eu consigo me melhorar, eu consigo vivenciar melhor as experiências da vida. E com isso, eu consigo entender o mundo que tem as suas dificuldades. O mundo com seus problemas, eu consigo entender. Quando eu intronizo a doutrina do ensinamento de Jesus em mim, eu consigo entender de uma melhor maneira o outro, as dificuldades, as guerras, os maremotos, os terremotos, a perda do ente querido, eu consigo compreender melhor. Eu não me desespero, eu não entro em desarmonia. Próximo sofre, sofre. Você sente, claro, você sente a perda do ente querido, do ente amado, vai sentir. Só que você já tem a compreensão melhor, você entende que aquele que partiu, que voltou à paz espiritual, ele está apenas voltando, ele saiu do presídio que ele estava, né? Ele saiu daquela doença que ele estava. Muitas vezes, né, como meu pai faz tratamento de câncer já tem uns 3 anos, ele faz quimioterapia já tem quase um ano. Então ele vai no hospital, né, fazer um tratamento, a quimioterapia, então você encontra várias pessoas, né? E isso te ajuda a entender aquilo. O porquê? Meu pai é protestante, meu pai é pastor da Assembleia de Deus, uma igreja bem tradicional, né? Mas a fé que ele tem em Deus o ajuda a superar as dificuldades que ele vai passando. A fé é um grande bálsamo consolador. Uma vez eu falei para ele, se contava lá do Rio, pai, é doloroso esse negócio, né? Isso é bastante. E aí? Meu filho, tranquilo. Se Deus quer que eu passe por essa dificuldade, é porque Ele sabe o que é melhor para mim. Se eu estou em condição de fazer, pelo menos eu estou em condição de fazer o tratamento, porque tem gente nem condição de fazer o tratamento tem. Por exemplo, você tem que me traz comigo, me leva, vai levar o seu irmão também faz a mesma coisa. Então eu tenho essas pessoas que estão do meu lado, colaborando comigo. Mas Deus é esse Pai que me ajuda. Então Deus é tudo para mim. Então olha só, fé. Então ele consegue compreender pela fé que Deus é maravilhoso, né? Que Deus é tudo para ele, essa fé robusta, o ajuda a vivenciar aquela experiência de dor, de sofrimento. É assim? Então ele está falando para ele, mas ele compreende, ele não tem o conhecimento que nós temos, lei de causa e efeito, né? Das causas atuais ou anteriores da existência, ele não tem esse conhecimento.
mas ele tem a compreensão de se ele está passando por aquilo ali, é porque Deus quis que ele passasse. Então ele aceita aquilo com mais facilidade. E quando nós entendemos isso, nós passamos pelas dificuldades com mais facilidades. Tudo fica mais leve. A dor, ela diminui. A dificuldade da perda do emprego, da dificuldade financeira, né? Ela fica mais suave. A gente consegue suportar com mais calma, com mais paciência, entendendo que tudo passa. Tudo é um momento. Tudo é experiência que nós precisamos. Então, esse conhecimento nos ajuda a transformar primeiro nós. Aí, quando nós nos transformamos, nós fazemos o quê? Vai aproveitar, abençoar o mundo dificultoso de fora. Ou seja, quem está lá fora, as dificuldades, vivenciar melhor aquilo ali. Ou seja, isso é o quê? É resignação, é confiança, é acreditar em Deus e em Jesus. Quando a gente fala assim, crede em Deus, crede também em mim. Eu venci o mundo. Jesus não falou assim, eu venci o mundo. Ele fez, eu venci o mundo. Superou. Ele venceu o mundo material. Então, nos mostrando que nós também podemos vencer as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Confiantes em Deus, confiantes em Jesus. Porque Ele espera de cada um de nós que nós possamos trabalhar, colaborar, ser esses colaboradores. Então, essa importância do mundo, esse trabalho de estar num planeta maravilhoso, com as dificuldades aparentes que nós vemos, faz parte. Mas é um planeta abençoado que Deus colocou. Deus se tirou aqui nesse planeta com tanta beleza, com tantas coisas para que nós pudéssemos vivenciar da melhor maneira possível a nossa existência física. Agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Porque também podemos estar num planeta mais difícil, né? Porque o mundo de prova e expiação, ele não tem só igual o nosso, tem em piores situações. É mundo de prova e expiação, mas de repente estava lá no início, né? Ou está na metade. Nós já estamos na transição. Então nós estamos nesse planeta abençoado. Então agradeçamos a Deus sempre. Como diz Paulo, dai graças a Deus em tudo. Dai graça. Porque Deus nos permitiu estarmos aqui, nos permitiu acordar hoje, nos permitiu fazermos a nossa refeição, estarmos com os entes queridos, estarmos com os nossos entes amados. Que coisa melhor do que isso? Estarmos juntos, estamos aqui hoje, nesse momento, falando de Jesus, falando desse amor incomensurável que Jesus tem por cada um de nós. Jesus nos conhece a cada um por nome e confia em nós, confiantes na nossa vontade de vencer o mundo. Jesus confia em cada um de nós. Ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui porque Ele confia em cada um de nós. Nos dá essa possibilidade de refazermos, de restabelecermos o caminho, a fim de que daqui a um tempo nós possamos nos reencontrar novamente lá no plano espiritual, né? Vai se encontrar lá no plano espiritual. Hoje nós estamos por aqui, beleza. E prepararmos o caminho, né? Um planejamento reencarnatório para mergulharmos novamente aqui na Terra, já no mundo melhor, né? Então nós observamos que o mundo é belo. Muitas pessoas fazem o bem. Muitas pessoas trabalham no bem. Tem uma companheira lá de Niterói, ela está fazendo um trabalho no Fraternidade Sem Fronteiras. Fraternidade Sem Fronteiras? Acho que é Fraternidade Sem Fronteiras. Fraternidade Sem Fronteiras, ela foi ser uma das mães do Congo. Congo, todo mundo conhece? África. África. As guerras civis matou a maioria dos pais. As crianças não têm paz. Não tem paz. As crianças andam na rua largadas. Não tem ninguém que toma conta, não tem governo, não tem nada. Então, Fraternidade Sem Fronteira, ele faz esse trabalho lá. E essa companheira foi uma das voluntárias que foi para essa cidade. Ela é arquiteta. Foi para lá para ser uma das mães que acolhem essas crianças. Ou seja, eles criaram algumas casas, as casas simples, mais ou menos um salão assim, onde tem banheiro, refeitório, e eles trazem essas crianças para receberem comida, educação, roupa, tudo. E além o principal é o amor. Olha só, a pessoa deixou tudo aqui no Rio de Janeiro, muito melhor, foi lá para o Congo, para servir, para trabalhar pelo. Isso é o quê? É um trabalho, né? Claro que nós não precisamos lá para o Congo, gente. Mas a gente pode trabalhar aqui.
a gente pode trabalhar cooperando com Jesus nas mínimas tarefas. Porque tem espírito está destinado às grandes tarefas. Mas nós estamos aqui, temos a pequena tarefa, temos aquela tarefa que nós podemos fazer. Começamos com a pequenina. Porque é na pequena que nós vamos conquistando as maiores. Então, que Jesus possa nos abençoar, já está na hora. Muito agradecido pela oportunidade de vocês terem me recebido com esse carinho, com essa vibração, né? Porque a vibração é boa, que nos ajuda a levar o estudo. Então, muito obrigado pela oportunidade de ser, tá bom? Presta agora? Não precisa falar ainda.